Tá certo, boa tarde para você. Tá começando o BMC Stock com as notícias do mercado financeiro no meio do dia. A gente segue junto até as 2 da tarde, então confira agora os destaques de hoje do programa. A Anatel recebe documentos de interessados no leilão de 5G para o dia 27 de outubro. Cortes de energia na China ameaçam ainda mais o fornecimento de semicondutores. Continua o resgate de funcionários da Vale em uma mina no Canadá. Tudo isso e muito mais agora no BMC Stock. É isso aí, eu começo o programa trazendo aqui a minha companheira de bancada de todos os dias, Hanna Beltrão. Boa tarde para você. Boa tarde, Dani. Muito boa tarde para você, para todo mundo que está nos acompanhando aqui na programação desde cedinho. E hoje no BMC Stock a gente tem entrevista com o Vinícius Pitinini, trazendo muita informação, além, é claro, dos gráficos do Alex André, que hoje vai falar do mercado global e as preocupações com a recuperação da economia, né, Dani? É isso aí, daqui a pouquinho tem Alex André, mas a gente traz agora primeiro os números do mercado financeiro. Nesse momento a gente começa com o Ibovespa caindo e caindo bem, menos 2,02% aos 111.286 pontos. E vamos ver como é que está então o nosso mapa aqui, que de verdinho aqui tem muito pouco aqui nesse momento. A gente tem Petrobras, Petri 4 com mais 0,70%. Olha o Bradesco aqui com 0,38% subindo. Petri 3 aqui também, verdinho, 0,43%. VEG 0,47%. Aqui, ó, a carne congelada aqui. Bife 3, Minerva 1,55%. Equatorial subindo também 0,27%. Também, olha aqui o que a gente tem. Tem BB Seguridade, 1,04% de alta. Agora, caindo, tem Itaú Unibanco com menos 0,79%. Vale está caindo menos 3,49%. Magazine Luiza, menos 4,86%. PetroRio, 3,07%. A B3 está caindo também 4,09%. Interbanco está caindo menos 10,32%. A CSN caindo 4,74%. Uzi Minas, 4,76%. Embraer 0,76 caindo também, Melius caindo menos 6,83%, Suzano Papel 2,36%, a Localiza caindo 2,70%, Via 2,10%, a Rapvida 6,36%, que mais que a gente tem aqui? Tem Ambev 2,78%, Americanas SA 3,95%, Marfrig está estável aqui. O que mais que nós temos? Tem Natura caindo 3,17% e por aí vai. Dólar nesse momento, queda também, não, queda não, desculpa, tá subindo aqui nesse momento 0,92% aos R$ 5,43. Mas não tem só as bolsas brasileiras, tem as estrangeiras também, né, Hanna? Pois é, Dani. O Dani, que já mostrou como é que está a situação aqui no nosso país, a gente aproveita então para fazer um giro internacional, começando pelas bolsas europeias. Deixa eu dar uma olhada aqui, olha só, DAX na Alemanha com queda forte de 2,11%, FTSE no Reino Unido, queda de 0,51% e CAC na França recuando 2,17%. Nesta terça-feira. E o cenário nos Estados Unidos não é nada favorável também. Todas as bolsas seguem no vermelho. Dow Jones caindo 1,38%, S&P 500 também recuando 1,94% e Nasdaq, a que mais está caindo no pregão de hoje, caindo 2,65%. A gente, é claro, fica do internacional. O Dani já falou do dólar, vamos ver então como é que está o petróleo. O petróleo Brent está caindo 0,98%, sendo comercializado a $77 o barril. Já o petróleo WTI está também recuando 0,93%, com o barril sendo comercializado a $74.
E a gente segue de olho no mercado lá fora. O presidente do Fed, Jerome Powell, discursou no Senado americano nesta manhã. E ele falou sobre a trajetória da economia do país, que continua dependente do curso do coronavírus. E a gente fala agora com a Giovanna Lucatelli, que acompanhou o discurso. E Giovanna, primeiramente, boa tarde para você, seja bem-vindo ao BMC Stock. E a gente queria que você trouxesse os destaques, né, do discurso para o nosso telespectador. Boa tarde, Hanna, boa tarde, Daniel, e a todos que nos acompanham. Ele abordou vários temas, né? E ele disse que um deles foi os setores mais afetados pela pandemia de Covid-19 melhoraram no primeiro semestre, porém com o surgimento de novos casos, esse crescimento, essa melhora sofreu uma desaceleração. Ele citou também os gastos de consumo das famílias, que também acelerou no primeiro semestre, porém mostrou retração em julho e agosto. O banqueiro central salientou que o Fed vai fazer tudo o possível e até quando for necessário para blindar a economia americana dos reflexos da Covid-19. Na visão de Powell, a variante Delta ainda preocupa e muito as perspectivas econômicas aqui dos Estados Unidos. O que mais? Sobre emprego, Powell disse que a retomada do emprego, claro, também sofre os reflexos da pandemia, né? A tendência é o setor estabilizar, como vem acontecendo muito gradativamente, muito levemente, e inclusive a gente já noticiou aqui que ele sinalizou que ainda precisa de mais um relatório de emprego para aí sim lançar aí uma data para início do tapering. Sobre inflação, Powell disse que o país que deve permanecer elevada nos próximos meses antes de começar a retroceder até chegar à meta de 2% estabelecida pelo Fed. O que mais? Ele disse ainda que os efeitos inflacionários das restrições geradas pela pandemia nas cadeias de produção estão sendo mais duradouros que o previsto. E sobre bancos, ele também deu uma informação importante, disse que o Fed pode reavaliar um corte de 15% de exigência de liquidez para os grandes bancos. Hanna, Daniel? Pois é, a gente tem que ficar sempre de olho nesses discursos do Powell. Giovanna, outro assunto também, só que dessa vez vem do Canadá. A Vale está tentando resgatar os trabalhadores que estavam presos em uma mina subterrânea no país. Alguns já voltaram à superfície, o restante ainda está a caminho. Você sabe como é que está a situação por lá? Na parte da manhã, durante a noite até meados da manhã ali, 19 já tinham sido resgatados, 19 funcionários, e agora há pouquinho foi divulgado um novo número, 30 profissionais já teriam sido resgatados. A primeira informação que nos chega é que todos estão bem de saúde, em boas condições, claro, passando por avaliações médicas, né? E dentro desse cenário ali do acidente, todos ficaram protegidos num refúgio subterrâneo com água, comida, oxigênio, enfim. Depois daquele acidente gravíssimo, alguns anos atrás no Chile, as mineiras passaram por regras mais rígidas de segurança, né? Então, muitas delas têm esses refúgios subterrâneos de segurança. O que aconteceu foi um acidente no domingo, quando uma pá que estava sendo transportada, ela se desligou, se soltou do sistema e obstruiu a saída. Então, 39 funcionários ficaram presos na mina, até que fosse realizado o resgate de todos. Claro, agora, dentro das próximas horas aqui, com certeza todos devem ser resgatados com boas condições de saúde. Com vocês. Valeu, Giovanna. Vamos ficar de olho, isso é importante, tomara que tudo dê certo. Giovanna, muito obrigado. Boa tarde para você. A gente volta contigo a qualquer momento aí. Até a próxima. See you soon. Boa tarde.
Boa tarde. Vamos seguir então com informação, né, Dani, aqui no nosso BMC Stock. A holding Itaúsa, que é acionista do Itaú e tem também participações em outras empresas, quer diversificar o seu portfólio em saúde e agronegócio, de acordo com informações do jornal O Globo. A empresa possui uma fatia da empresa de saneamento, a Egea, e também na Alpargatas. Segundo a publicação, essa diversificação se traduziu em um aumento do lucro líquido, que subiu 487% no segundo trimestre, na comparação anual, Dani. Pois é, e a Enalta interrompeu nesta manhã a produção no campo de Manati após vazamento de forma preventiva em razão de um pequeno vazamento de gás na parte terrestre do duto entre a estação de compressão e a estação de tratamento de gás. Em fato relevante, a empresa afirma que avalia as causas do incidente e que ainda não há previsão de retorno. A Enalta Energia S.A., subsidiária integral da companhia, possui 45% de participação no campo de Manati, localizado na bacia de Camamu, litoral da Bahia. Em 16 de agosto do ano passado, a companhia anunciou um acordo de venda para a Gasbridge de sua participação total no campo, com data efetiva em 31 de dezembro de 2020. E a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, divulgou a versão final do edital do leilão do 5G. A data do dia 27 de outubro foi fixada para o recebimento dos documentos com as propostas para o uso das radiofrequências por parte dos interessados. Veja os detalhes na reportagem. O leilão está marcado para o dia 4 de novembro, às 10 da manhã, na sede da Anatel, em Brasília. Após quase 2 anos e meio de discussões e adiamentos, o Conselho Diretor da agência aprovou os ajustes à minuta do edital, com recomendações e determinações do Tribunal de Contas da União, além de algumas mudanças em relação ao texto anterior. Entre as grandes operadoras, a TIM foi a primeira a anunciar oficialmente que vai enviar proposta. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, vem ressaltando que uma das principais características do leilão é o fato dele não ser arrecadatório. Segundo cálculos da Anatel, o leilão vai movimentar 49 bilhões e 700 milhões de reais, sendo 10 bilhões de outorga das faixas de radiofrequência e pouco mais de 39 bilhões de reais de investimentos como contrapartida pelo uso das faixas e para expandir a conectividade no país. As faixas funcionam como uma espécie de avenida que leva o sinal das antenas para os usuários. Vão ser leiloadas 4 delas, divididas em blocos nacionais e regionais. O prazo máximo de outorga é de 20 anos. E a montadora de aeronaves Embraer prevê que a China vai precisar de 1.500 aeronaves de até 150 assentos nos próximos 20 anos. Eu trago agora a Sami Fakuri, que tem mais detalhes para a gente sobre esse assunto. Boa tarde para você, Sami. Boa tarde, Dani. Então, a Embraer acredita que o mercado chinês de aviação vai precisar de novas aeronaves até 2040. Dessas aeronaves, 77 serão para atender à expansão do mercado e 23% serão para a reposição. Os dados fazem parte de um estudo que a fabricante de aeronaves apresenta hoje durante a 13ª Exposição Internacional Aeroespacial da China. Atualmente, 91 aviões da Embraer operam em 550 rotas do país, conectando 150 cidades e transportando cerca de 20 milhões de passageiros por ano, afirma a empresa. Daniel? Tá certo, obrigado, Sami, pelas informações. Ainda falando da China, Pequim se esforça para reduzir o consumo de energia e de emissões de carbono que, combinados com um salto nos preços do carvão, causam cortes no fornecimento de eletricidade em muitos centros de manufatura. Esses cortes de energia ameaçam ainda mais a oferta global de semicondutores e de outros bens vitais. Ao longo da última semana, autoridades locais forçaram fábricas de 2 províncias da China a reduzir os turnos de operação ou fechar temporariamente numa tentativa de redução do consumo de energia elétrica. Em outras áreas, fábricas estão reduzindo produção porque o carvão encareceu muito, problema agravado aí com a decisão do país de proibir importações da Austrália desde o ano passado, após um incidente diplomático.
Ô, Hanna, agora vamos ver quem que tá participando aqui do nosso portal, do nosso chat no YouTube. Com certeza, ver quem já deixou o like, quem também já está compartilhando a nossa programação. E se não deixou boa tarde, deixa boa tarde. Exatamente, se não deixou boa tarde, deixa boa tarde aqui que a gente lê ao vivo aqui para todo mundo. Vamos ver. Ó. Cristiano de Godoy Santana, tamo junto, Daniel. Valeu, Cristiano, é nóis. César Nogueira, Rui das Neves, ó, hashtag Felipe rouba horário, ele tá roubando mesmo, aprendeu com a Paula. O Lambert Souza, cadê ela? Cadê a Paula? A Paula volta amanhã, ela tá curtindo, tá curtindo aí gente, bem, o aniversário. Bem bela, né? Pois é. Quem pode, né? MPK também, Wagner Gomes, Lambert Souza, David Perillo, Rock Schnaps, quem mais aqui? Muita gente, o Júlio Garcia também, Luiz Henrique já deixando mensagem, quem mais está por aqui? Antônio Ribas, o Wanderson Rodrigues já comentando aqui também, quem mais? O Ricardo Pinheiro já deixando o joinha, não vale comentar só joinha, viu? Tem que deixar o joinha, comentar, colocar lá, dar like, gente, like, a gente quer compartilhamento, né, ô Dani? O que é que você tá rindo aí? David Perillo, falando em bife 3, já deu fome. Já deu fome. Ainda bem que eu e o Daniel, a gente sai na frente, a gente almoça antes, né, Dani? Pra gente não sofrer. 11h30 da manhã a gente já tá almoçando. 11h30 da manhã, estamos bem belos alimentados. É isso aí. César Nogueira, like dado. Valeu, César. Professor Alan Caster, com vocês, bom jornalismo econômico e político, valeu. O Emerson dando boa tarde para mim, para Hanna, vamos para as compras, legal. Olha só, Luiz Carlos Rodrigues, London presente nessa live, legal, hein, Luiz, bacana. Peter Santana, estamos aqui também fazendo churrasco de apartamento, legal. Costa Oliveira, boa tarde para você também. O Antônio Ribas, like dado. Costa Oliveira, Lame 4 virou lama. Marcos Fogaça, rumo aos 90k. É isso aí, metas Sérgio longas. Bastos, boa tarde com like. Mas, ô Dani, aí. pra gente conseguir, né, alcançar aí esses 90k, o que o pessoal tem que fazer? Tem que compartilhar a nossa programação, né, e não só os vídeos, né? Não só aqui a TV BMC, tem que compartilhar também o nosso portal, né, Dani? O pessoal lá na redação fica trabalhando em busca das melhores informações, tem informação chegando de minuto a minuto lá no portal da BMC News, então o pessoal, né, tem que também se informar, compartilhar também, colocar nos favoritos lá, abrir o computador, abrir o celular, deixa eu entrar aqui já para ficar bem informado sobre o mercado financeiro. O tio, a tia, a mãe, o vizinho quer saber informação sobre o mercado financeiro, sobre investimentos e não sabe onde você que está acompanhando a gente já sabe. A Hanna ganha gente? Toda vez que ela fala isso, tá? Tô bem vendedora. Como é que é no vidinho? Como é que é? Assim, ó. Legal, mas vamos que vamos. Valeu, gente, obrigado pelo boa tarde aqui, obrigado por participar com a gente. Aliás, manda aí suas perguntas que a gente tem convidado agora. A gente vai falar agora com o Vinícius Pitinini, que é analista de investimentos da Quantitas. Vinícius, seja bem-vindo, muito boa tarde para você, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Daniel, boa tarde, Hanna, boa tarde, telespectadores. Legal, obrigado pela participação aqui, viu, Vinícius? Vamos falar, então, começar a nossa conversa falando de Ambipar, que estreou na Bolsa em julho do ano passado como a primeira empresa listada, né, de gestão ambiental do país. A empresa ela se prepara aí para o IPO de seu negócio de gestão de resíduos, né, Environmental ESG Participações, né? Como é que essa movimentação ela pode afetar os papéis de Ambipar, caso ela seja efetivada ou caso a operação acabe não se concretizando? Eu acho que são dois momentos, né? O primeiro momento, o mercado estava um pouco melhor do que agora e o mercado se empolgou um pouco com a possibilidade da Ambipar colocar um dinheiro relevante para dentro da empresa. A gente estava falando de uma oferta de 3,7 bi e tinha bons usos para esse dinheiro, ainda tem, a gente acredita que ainda tem bons usos para esse dinheiro. E aí eu acho que aconteceu uma valorização desse negócio acontecendo, né? O tempo passou e o mercado foi piorando um pouco, as condições, seja de mercado interno e mercado externo, foram ficando um pouco mais difíceis, o juros subiu um pouco mais,
E eu acho que esse negócio começou a ter risco de não acontecer, né? Hoje, a minha opinião pessoal é que vai acontecer, mas eu acho que o mercado começou a pôr um risco desse negócio não acontecer. E aí a gente tem que entender um pouco o que eram os motivos desse negócio acontecer, né? Na minha opinião. Na minha opinião, o controlador da companhia tem um negócio muito bom, gestão de resíduos, e notou uma oportunidade muito boa de comprar empresas similares às dele, consolidando o mercado, fazendo com que esse mercado para os concorrentes fosse muito mais difícil de entrar. A gente ouviu que outras empresas estavam tentando investir nesse setor, uma delas foi a Simpar, que muita gente conhece. A última vez que a Simpar entrou no negócio, ela criou a Movida, né? Então, acho que parece ser um movimento muito bom da Ambipar em correr e comprar. Dito isso, a gente achava que por ele ter essa necessidade do dinheiro e por ele ter essa necessidade de fazer isso rápido, o negócio ia vir a preços adequados ou preços bons para investir. E o mercado comprou essa tese e achava que mesmo vindo a preços bons iria existir uma reprecificação. E aí eu acho que acabou incorporando muito disso no preço. E conforme o mercado foi piorando, né, muita coisa foi caindo, acho que vai adicionando um risco extra desse negócio não acontecer e aí acho que a ação começa a recuar e até um pouco de prêmio de risco no próprio negócio mesmo de response ou ambiental, que se todos os outros negócios valem um pouco menos por conta de uma taxa de desconto maior, esse negócio também tem que valer um pouco menos, né? Deveria valer um pouco menos nesse contexto. Então, acho que é isso, assim, acho que existe um risco do negócio não acontecer que está sendo precificado e a empresa não conseguir levantar esse dinheiro e não conseguir comprar e não conseguir consolidar. Pode fazer isso por dívida, mas vai demorar muito mais. Era um plano de negócio vendido como muito bom que assim, se o mercado piorar muito, o risco aumenta e a Ambipar acaba sofrendo, a ação da holding, né? Mas sobre a ótica do negócio, acho que nada. Acho que o que está acontecendo é a ótica da oferta e da disponibilidade de dinheiro de crescer mais rápido, mais agressivamente. E, inclusive, eu separei aqui, né, mais uma vez, boa tarde, seja bem-vindo aqui no BMC Stock. Eu separei aqui o papel, vou pedir para a produção compartilhar aqui. Separei aqui o papel gráfico da Ambipar, que inclusive hoje está com queda forte, queda de 5,29%, papel que veio se recuperando lá desde o dia 8 de março, veio subindo bastante, veio de uma crescente e agora voltou a cair, né? Voltou a cair. Aliás, desde o dia 2 de setembro. Oi, Dani, pode falar. Aliás, o Luiz Henrique aqui no chat está falando, a Ambipar está caindo que nem uma âncora. Isso, pois é, agora começou a cair. A última alta que teve, né, o topo, que chegou aos R$ 71,10 o papel, foi lá pelo dia 23, 24 de agosto e agora está caindo bastante. Hoje o ativo está sendo comercializado a R$ 48,65 o papel, né? A gente vê que a Ambipar teve também forte valorização desde o IPO, mas só nesse mês a empresa caiu quase 30%, né? E é uma oportunidade de comprar ou o ativo está caro? Como é que o investidor avalia a precificação de Ambipar? Como é que ele deve analisar o cenário? Assim, a gente não vê Ambipar caro e muito menos ESG, que é a operação que ela está tentando colocar no mercado, de maneira nenhuma, tá? Mesmo que essa operação não saia, hoje a gente deve estar falando de uma Ambipar negociando umas 8, 9 vezes sem a operação EBITDA. E ela está inserida num mercado, né, que cresce muito. O mercado ESG, ela acaba resolvendo o problema para muita empresa, né? Ela se vende como isso e é uma verdade. Ela é a empresa que faz o E para as empresas não ESG, né? Por exemplo, ela recolhe o resíduo da Klabin e dá um destino correto, que não um lixão, né? Coloca não um aterro sanitário, né? Ela coloca de volta para o mercado. Então, ela que é a provedora da economia circular para essas empresas. Então, olhando assim, daqui 5, 10 anos, é muito improvável, mas muito improvável que esse mercado seja do tamanho que é hoje ou menor que é hoje. Ele deve ser vezes o tamanho que é hoje e cada vez mais as empresas tendo necessidade de dar um destino certo para os seus resíduos e usar resíduos
reaproveitados também na sua economia, que faz o negócio da Ambipar circular. Então, para a gente, assim, é um mercado muito bom, um mercado que deve crescer. Acho que o negócio da oferta realmente causa um pouco de volatilidade, porque tem esse risco de vai, não vai, vai, não vai. Mas, mesmo sem a oferta, acho que os passos são um pouco menores para a companhia, mas ela está inserida num nicho que deve ser algumas vezes maiores nos próximos 10 anos. E eu acho que vai ter mais demanda do serviço dela do que oferta do serviço nos próximos anos. É um mercado, na minha concepção, muito bom. Vinícius, eu queria até aprofundar um pouco mais nisso que você acabou de falar em relação à tese de investimento da Ambipar. Quais os riscos de se investir na empresa e quais as perspectivas e oportunidades de crescimento? Eu acho que o risco do momento é essa oferta não sair, né? Acho que existe um pouco uma expectativa do mercado que essa oferta saia, e se não sair, talvez ela volte na forma de 476, como a gente viu várias outras empresas fazendo. 476 deixando um pouco mais claro, é uma oferta mais restrita, onde a empresa pode mostrar só para 70 investidores, vender para 50, então vai ficar muito mais na mão de institucional e provavelmente num volume de dinheiro muito menor. Esse é o primeiro risco, é o risco que a gente pode dizer para o preço da ação, né? Não um risco para o negócio. E para o negócio, olha, Daniel e Hanna, eu tenho dificuldade de dizer assim, olha, esse negócio aqui pode dar errado por causa disso, pode crescer um pouco menos do que está precificado na ação, pode, mas assim, no médio prazo é difícil ver esse negócio não crescer a uma taxa de 10%, 15% ao ano. É muita coisa a se fazer, é um mercado novo, e aí você começa a entrar em opcionalidades que o mercado acho que ainda não paga, porque é difícil de precificar, que é a parte de crédito de carbono, que já tem algumas empresas fazendo isso. Na Europa é um mercado bem desenvolvido. Vamos ver agora, vai ter a COP26, acho que é outubro, novembro, agora não me recordo exatamente o mês, mas que deve regulamentar um pouco disso. O Brasil tem um grande potencial nessa parte ambiental, e a Ambipar está colocada como provavelmente uma das empresas, ou está tentando se colocar como uma empresa líder nesse âmbito de ambiental. Então, assim, óbvio, tem riscos, tudo tem risco, né? A gente nunca consegue mensurar tudo, pode ter algum problema de governança, alguma coisa, mas os ganhos são tão claros, as oportunidades parecem tão claras no negócio da Ambipar que no médio e longo prazo, assim, eu não consigo ver nada estruturalmente ruim para a empresa. Dizendo, olha, assim, poderia dizer, estou investindo em petróleo, daqui 10 anos vai ter energia elétrica, vão tributar petróleo por causa de carbono. É difícil você ter um viés muito negativo para a indústria onde ela está inserida. Pode ter muita competição? Pode, mas eu acho que a gente seria num prazo muito longo, onde o mercado já está mais maduro e não um mercado em desenvolvimento. A gente acha que as empresas fazem muito pouco do que poderiam fazer e fazem pouco também por uma falta de um serviço de qualidade, que aí eu acho que entra a Ambipar e as concorrentes dela que conseguem prestar esse serviço. Interno, como é que você avalia a precificação dos ativos? Quais os setores, que são voltados ao mercado nacional que apresentam boas oportunidades para o investidor? Olha, Hanna, eu olho muito mais varejo do que os outros setores, e para mim o varejo de vestuário ele está extremamente barato. Até se você olhar o preço das ações de varejo de vestuário, a gente deve estar muito próximo dos lows lá da época do Covid. A gente deve estar falando de uma Renner, que deve estar uns 34,50, o low foi 30, então 10% para baixo. E o nível de incerteza que tem hoje sobre o vestuário, sobre o consumo, é infinitamente menor do que em março, né? Que a gente tinha uma pandemia acontecendo e a gente não sabia o que ia ser o
o dia posterior, não sabia se as empresas iam conseguir sanar suas dívidas, se elas iam conseguir recolher seus recebíveis, se ia ter venda. A gente estava com 90% do parque de lojas, 90% ou 100% do parque de lojas fechado, tinha o e-commerce que as empresas nem tinham desenvolvido. Então, assim, para mim, o mercado interno está num preço bastante atrativo por conta desse sell-off que é quase global que vem acontecendo. Talvez um pouco da elevação da taxa de juros tenha tirado um pouco do dinheiro do institucional dos FIAs que estão tomando resgate, precisando vender. Então, aparentemente, para mim, o mercado interno e essa parte de vestuário que eu acabo olhando mais no detalhe está em preços bastante bons. Ô Vinícius, eu queria fazer uma pergunta para você sobre varejo, mas antes de fazer essa pergunta, a Vanessa Frias Couto, ela mandou uma pergunta aqui para o nosso chat, eu vou repassar para você se você puder responder, claro. Boa tarde, essa queda de Ambipar é correção ou está atrelada ao IPO da ESG? Se puder falar sobre o IPO, agradeço. É a pergunta da Vanessa Frias Couto. Assim, eu acho que existe realmente um pouco do mercado com medo que esse IPO não saia ou que a Ambipar capte, porque assim, quanto menos o investidor pagar pela ação, mais caro é para a empresa, né? O dinheiro, mais ações, mais participação ela precisa vender para conseguir arrecadar o mesmo montante de dinheiro que ela precisa usar para comprar as empresas que ela tem. Então, quanto mais barato para o investidor comprar ESG, mais caro a holding está pagando por esse dinheiro, né? Ela está abrindo mão de mais participação para ter esse dinheiro. Então, tem essa dualidade da coisa. E sobre Ambipar e ESG, né, que é a parte de waste management, a parte de gestão de resíduos, a companhia já tem um portfólio robusto, principalmente em papel e celulose no Brasil. Ela comprou há pouco tempo uma empresa chamada Dissal, que tem uma grande expertise em mineração no Chile. Então, quando você pensa assim, papel e celulose Brasil, mineração no Chile, parece ter uma oportunidade de venda cruzada, né, um cross entre as duas muito grande, né? Pô, mineração do Brasil, que a Ambipar não é tão boa, essa empresa é muito boa no Chile, então pode trazer o conhecimento para cá. E o reverso é verdadeiro, né? Pode levar parte de papel e celulose para o Chile, que também é bem relevante na economia lá. Fora as outras oportunidades, a Ambipar tem mostrado nos seus Investor Education que tem bons ativos no Brasil à venda. Ela listou cerca de 40, se não me engano, que são 40 ativos, sendo que 19 desses ativos ela já conhece o dono, já talvez até iniciou um processo de negociação, eu não sei exatamente o estágio, mas estaria num estágio mais avançado. E saindo esse IPO, ela disse que vai pegar os recursos desse IPO e poder comprar essas empresas em geografias diferentes ou com expertises diferentes, né? Por exemplo, reciclagem de baterias, reciclagem de qualquer outra coisa que a empresa ainda não detém o conhecimento, não detém o know-how de como fazer, e aí ela pode vender para as outras geografias dela onde ela domina. Então, eu acho que é isso sobre a ESG. Vejo que tem sofrido bastante com as quedas dos últimos meses, né? Falando um pouco mais sobre esse setor, qual é a expectativa para os resultados do varejo no terceiro trimestre? E no final do ano, as vendas, né, de Black Friday e promoções podem reanimar o setor varejista? Boa pergunta, Ana. Assim, voltando para o ponto que eu falei anteriormente sobre o vestuário, se você olhar, e eu vou comparar com 2019, porque comparar com 2020 o resultado do terceiro trimestre contra o terceiro trimestre de 2020 é quase a base de comparação é muito ruim, né? Tinha muita loja fechada, e eu vou trazer números aqui que vão mostrar crescimentos muito expressivos, mas que pouco vão dizer, tá? Mas se a gente pegar as três principais varejistas de vestuário, eu imagino que não seja diferente nas demais varejistas. A gente deve ver uma Renner crescendo em torno de 20% a receita contra 2019, de 15% a 20%. A gente deve ver uma Riachuelo crescendo
também duplo dígito, uma C&A muito próximo disso, e aí a ver nas mesmas lojas de Renner deve estar no duplo dígito, e C&A e Riachuelo um pouco abaixo, porque elas foram um pouco afetadas na venda de celulares, né, que está tendo um pouco de falta no mercado, então acaba tirando um pouco deles disso. Mas se você olhar, elas estão vendendo muito mais do que 2019, e aí eu acho que ainda existe um componente de rentabilidade que é um pouco menor de 2019, e a gente pode explicar isso porque o primeiro e o segundo trimestres não foram limpos, né? As empresas não puderam trabalhar o tempo inteiro, a circulação de pessoas não era normal e ainda não é normal. Acho que tem ainda pessoas que têm a possibilidade de estar em home office, tem o trabalho virtual, que em alguma parte do tempo do ano que vem ou daqui para frente vão receber sua segunda dose e vão voltar para o mercado, e essas empresas vivem de fluxo. A gente pode ir para calçados, onde Arezzo também está sinalizando um crescimento de duplo dígito. Então, aparentemente, o mercado para essas empresas de bolsa tem crescido de maneira significativa. A gente vai ter empresas no final de 2021 maiores do que 2020, com certeza, mas também maiores do que 2019. E quando você olha o preço dessas ações, as empresas não refletem isso, né? As empresas estão abaixo do preço de 2019. E aí, se você olhar por métricas de preço-lucro, você vai encontrar também índices bastante atrativos. A gente deve estar falando, se a gente pegar para 2022, Riachuelo, a gente deve estar falando umas 14 vezes o lucro. Renner, umas 20 alguma coisa, e uma empresa muito mais forte, né? Quando a gente fala de 20% de crescimento, ou esse duplo dígito que a gente vai ver em quase todas, se você olhar para o mercado, você não vai ver isso, né? Então o que está acontecendo ali é muito provavelmente uma consolidação, né? As empresas mais fracas estão saindo, né? Infelizmente a maioria não consegue resistir a pandemia e quebra, ou está com uma coleção que não é adequada, porque não tem capital de giro para comprar, e essas empresas com poder econômico um pouco maior acabaram conseguindo girar sua produção, talvez não tendo a rentabilidade adequada em 2020, mas estão muito mais preparadas para capturar esse ganho. E se a gente pensar em 2020 num ano mais normal, com volta de fluxo, o market share dessas empresas com certeza é muito maior do que era em 2020 e em 2019, onde a concorrência estava um pouco mais estruturada. Então, se esse mercado volta um pouco mais forte, as empresas têm muito espaço para ganhar, e os preços ainda não são nem compatíveis com o resultado de 2019, quanto mais com uma empresa girando com 20% de crescimento sobre 2019, e se a gente quiser olhar um pouco mais a fundo, com um e-commerce que em 2019 era incipiente e hoje já está muito mais estruturado, girando em 15%, 20% da receita, então faturando ali de 1 bi a 2 bi, depende da empresa que a gente está falando, é um negócio já robusto e que o mercado costuma pagar um bom prêmio, né, por venda de online. Ô Vinícius, ainda dentro desse cenário aí que você comentou, né? A gente Eu não estou ouvindo, Daniel. Você está me ouvindo agora? Alô, Vinícius, está me ouvindo? Está muito baixo. Está baixo aí? Será que o problema é aqui? Agora acho que consigo te ouvir. Opa, agora vai. Então tá bom. Ô Vinícius, ainda dentro desse cenário aí que você estava falando, a Black Friday é o evento mais importante do setor e trouxe resultados animadores, né? A Data ela movimentou cerca de 7,72 bilhões de reais no último ano, e representou um aumento de 27,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, né? Que aí já estava com os efeitos também do início da pandemia. Você acredita que agora, com esse reaquecimento da economia, principalmente, você acredita que a Black Friday ela dê até vamos dizer assim, um aquecimento ainda maior para esse setor? É uma boa pergunta, né? Uma pergunta difícil de responder, porque na prática eu acho que as pessoas ainda estão com
um orçamento um pouco mais restritivo, né? Eu vi vocês brincando com o preço da carne, mas tudo sobe muito para as pessoas, né? Então o orçamento está um pouco mais restritivo e eu acho também que as pessoas que tinham um pouco mais de condições acabaram já fazendo investimento de troca de celular, troca de computador por causa de pandemia e precisando reforçar ou construir seu escritório em casa, né? Então eu tenho um pouco de dificuldade de dizer que a economia agregada, até porque não é meu campo, mas que a Black Friday vai ser maior como um todo. Mas eu tenho convicção que para essas empresas listadas na bolsa, a Black Friday vai crescer, porque primeiro elas estão com um negócio online muito melhor, e eu acho que a Black Friday é baseada no online, né? Grande parte das vendas são feitas no mercado virtual, e número 2, eu acho que a concorrência delas está muito pior, né? No sentido que elas estão com muito mais dificuldade. Então eu acho que eu não sei te dizer se a Black Friday como um todo vai ser maior, eu diria que sim, até porque os preços tem muita inflação nas coisas, mas eu acredito muito que para essas empresas, assim como a gente está vendo um terceiro trimestre crescendo a duplo dígito, a Black Friday não deveria ser diferente. Legal, Vinícius. Obrigado. Hanna? Vamos lá, então. Fora do varejo tradicional e mais conhecido, o grupo Graziotin teve fortes resultados no início do trimestre. O que pode explicar as ações da empresa estarem descoladas do setor? Investir no grupo Graziotin pode ser uma alternativa fora do varejo convencional? É uma empresa, a Graziotin é uma empresa de cunho familiar, né? E é uma small cap que negocia, então, por definição, ela tem um valor de mercado bastante baixo e uma liquidez bastante restrita, né? Então cabe esse comentário aqui. E é uma empresa um pouco diferente, assim, quando a gente olha a Graziotin, é uma empresa que ela tem negócios que não costumam ser do varejo, né? O primeiro negócio que não costuma ser do varejo, de valor significativo ali dentro, são fazendas, tá? Que a companhia tem investimento, acho que são cerca de 20 mil hectares numa joint venture, então 50-50, que devem valer em torno de 300 a 350 milhões de reais, a avaliação de mercado. Se você colocar mais ou menos o valor do hectare que a Deloitte avaliou para a SLC, então, tirando isso, você vai ver uma empresa, o valor de mercado da Graziotin deve ser em torno de 700, você tira isso, deve estar uns 450, você vai ver uma empresa, um negócio de varejo muito subavaliado ali dentro, né? A empresa fez 60 milhões, 9 era de venda de soja, fez uns 50 milhões de resultado no segundo trimestre de lucro, caixa, e o negócio de varejo dela está valendo 300, 400 milhões. Então, se a gente está falando em 7, 8, 9, 10 vezes o lucro, qualquer métrica que a gente usar é um negócio que aparentemente está muito descontado. Se a gente analisa isso, falando de lucro de um trimestre, né? Se eu analisar esse lucro, pensando ainda que quarto trimestre é um trimestre onde as varejistas tendem a fazer mais, cara, a gente deve estar encontrando um negócio de 2, 3 vezes o lucro. Então, assim, avaliando a parte do varejo, né? Avaliando com muita margem de segurança, a gente deve estar vendo negócio a 5, 6 vezes o lucro. Então, parece um negócio a preços extremamente descontados. Agora, tem que sempre considerar que é um negócio que a liquidez é complicada, né? Então, as pessoas podem não conseguir sair na hora que quiserem, não conseguir montar a posição ou sair na posição no preço que gostariam, né? Mas, enfim, é um negócio pagador de dividendo e aparentemente muito bem gerido. Se você olhar o resultado na pandemia em 2020, esse cara conseguiu fazer o que ele fez lá com as lojas GZT é quase inacreditável no sentido de performance. Legal. Vinícius, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no BMC Stock. Eu queria que você deixasse aí o seu recado final para a gente. Fique à vontade, o tempo é seu.
Obrigado, Daniel e Hanna, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui na BMC, ajudando e aprendendo com vocês um pouco mais sobre o mercado. Valeu, Vinícius. Muito obrigado mais uma vez. Boa tarde. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, esse aí foi o Vinícius Pitinin, ele é analista de investimentos da Quantitas, que participou aqui com a gente. Eu queria dar uma informação antes de passar para a Hanna, eu acho que a Hanna tem mapa do calor para passar para a gente, mas eu queria passar uma informação antes, que está no nosso portal bmcnews.com.br, Hanna, que é uma reportagem do Lucas Tadeu, e ele colocou agora há pouco informando que a Petrobras eleva o diesel nas refinarias em quase 9%. Em nota enviada ao mercado hoje, a Petrobras informou que a partir de quarta-feira, amanhã, vai elevar o preço do diesel nas refinarias em quase 9%, e isso acontece após 85 dias de estabilidade, frisando que o movimento é importante para garantir o abastecimento do combustível no país. Assim, o valor médio do diesel para as distribuidoras vai passar de R$ 2,81 para R$ 3,06 por litro, refletindo o reajuste médio de 0,25 por litro. Agora, o reajuste do aumento para as bombas nos postos depende de uma série de questões, como margens de distribuidoras e revendedoras, misturas de biodiesel, assim como tributos. Você encontra essa reportagem no portal da BMC News na internet, bmcnews.com.br. Hanna, contigo. Pois é, tá dado o recado aí para conferir essa e outras informações também, né, Dani? Tudinho lá no nosso portal em detalhes. Vamos aproveitar e dar um giro aqui pelo mercado no Brasil. Opa, ajustei aqui. Vamos começar olhando o Ibovespa, que está caindo 1,97%. Quando a gente entrou um pouco mais cedo, estava caindo, né, acima dos 2%. A gente está monitorando isso por aqui. E agora o índice está aos 111.346 pontos. Ele abriu aos 113.584 pontos, chegou a renovar mínima de 110.900 pontos e agora está oscilando bastante, está subindo lentamente e, é claro, a gente vê que isso tudo reflete nas empresas. Aqui no nosso mapa de calor, deixa eu compartilhar, tá tudo no vermelho, só tem uma pequena listinha ali, apenas 3 empresas estão subindo, né, nesta terça-feira, né, não é nem meio de semana, mas o mercado já está, né, desse jeito. Ó, a gente consegue ver aqui Usiminas, a maior queda de 5,33%, depois vem Cyrela caindo 5,06%, Magalu, também Magazine Luiza caindo 4,46%, Grupo Soma, assim como Lame 4, figurando o setor de varejo, as duas caindo também, recuando mais de 4%, Cielo também caindo 3,32%, ó, também no setor de varejo, Lojas Renner caindo 3,65%, todos os setores aqui no vermelho, Suzano Papel também recuando 2,73%, Vale caindo 3,39%, Embraer também, a gente falou de Embraer aqui, mas a Embraer está caindo também 1,40%, os setores de siderurgia, bancos, tudo caindo aqui, varejo, tudo no vermelho, Dani. Quem está subindo, o BRF, com alta de, deixa eu dar uma olhadinha aqui, alta de 1,07%. Petri 4 também subindo 0,37%. E Banco... Opa, vamos lá, gente. Deixa eu... Ajuda aqui a tia. Não está abrindo agora, mas no momento que a gente... Vamos dar uma olhada aqui por setores, para a gente conseguir dar uma olhada, né? Nem precisa olhar o setor, tá tudo caindo mesmo. A gente segue monitorando, tá tudo vermelho, né, Dani? Tudo caindo, a gente segue monitorando o investidor, a investidora que está acompanhando a programação da BMC News. É isso aí. Ô, Hanna, antes da gente chamar o Alex,
Só queria registrar aqui que a gente está acompanhando esse caso da Vale lá no Canadá e a Giovanna Locatelli entrou agora há pouco trazendo os últimos detalhes. A Vale informou que 30 dos 39 trabalhadores que ficaram presos em uma mina subterrânea em Sudbury, no Canadá, foram retirados do local até amanhã de hoje, enquanto continua o processo de resgate dos demais. Uma pá escavadeira se desprendeu no domingo, bloqueando um acesso e indisponibilizando o elevador para que os funcionários pudessem deixar o local. A informação da Vale que foi divulgada agora há pouco. Segundo a mineradora, os trabalhadores estavam na mina no momento do incidente e estavam se dirigindo para estações de refúgio, como prevê o procedimento padrão. Não há relato de feridos ou de ferimentos e eles têm acesso a água e comida, segundo informou a empresa. Os resgates tiveram início ainda na noite deste último domingo. A gente continua acompanhando essas informações da Vale. Só lembrando, então, 30 dos 39 trabalhadores já foram resgatados lá no Canadá. A gente então agora vai para os gráficos, porque agora tem Alex André com os gráficos do dia. O Alex hoje ele traz um panorama do mercado global. Fala, Alex! É isso aí, Daniel Morales e Hanna Beltrão, sempre trazendo aqui os principais gráficos, né, aqui no BMC Stock. E hoje, né, vou comentar um pouquinho sobre o mercado americano também, claro, eu sempre comento aqui nas últimas semanas, né, sobre também o mercado asiático, principalmente o mercado chinês, né, qual é o impacto nos seus investimentos, e também a gente vai dar, né, uns principais panoramas aqui top-down, né, na macroeconomia, né, das principais economias do mundo e também, claro, né, sempre auxiliando na sua tomada de decisão dos seus investimentos, tá bom? Então, o primeiro gráfico eu acho que é muito interessante aqui, né, uma pesquisa, né, feito pelo JP Morgan, né, os principais gestores, né, analistas no mundo todo, né, eles fizeram uma pesquisa e essa pesquisa são duas principais perguntas. A primeira pergunta, né, que o JP Morgan fez aos principais gestores, se os principais gestores querem aumentar a exposição em ações, né, nos próximos dias, nas próximas semanas, né, e 70% responderam que sim, querem aumentar a exposição e somente 30% respondeu que é diminuir, né, as exposições em ações, tá? Então essa pesquisa do JP Morgan é muito interessante e também tem uma outra pergunta, né, que também o pessoal do JP Morgan fez para os principais gestores, né, nos Estados Unidos e ao longo do mundo, se, né, os principais gestores, né, do mundo querem diminuir ou aumentar a participação de títulos, né? A gente fala aqui tanto de bonds, né, em relação aqui, ou mesmo o título de 10 anos, enfim, qualquer tipo de título, né, qualquer tipo de bond do seu portfólio, se eles querem, né, aumentar ou diminuir ao longo dos próximos dias, das próximas semanas, tá? E 80% querem diminuir a exposição de bond e 20% querem aumentar a exposição. O que isso significa? Que a maior parte dos gestores estão com maior apetite a risco, enxergando, né, um prêmio de risco para a equity, né, para as principais ações ao longo do mundo todo, né? Então são 70% da pesquisa responderam que sim, querem, né, ações, né, querem maiores posições em equity, né, em participação dos seus portfólios. Então isso é uma pesquisa muito interessante, né, uma parte aí a gente consegue entender, principalmente nos Estados Unidos, que tem a maior exposição em ações, maior participação de risco, tá? Agora nessa tabela aqui, né, que fala aqui em relação a usuários ativos, né, no mês, então a gente está colocando aqui em perspectiva aqui, o TikTok chegou a 1 bilhão de usuários ativos mensais, né, e o Facebook liderando com 2,9 bilhões de usuários abaixo do YouTube, que são 2 bilhões de usuários. Também tem o Instagram com 1,5 bilhões de usuários e abaixo, né, a gente tem abaixo dos top 4 aqui, né, a gente tem ver aqui top 5, né, Snapchat com 500 milhões, Pinterest, né, 454 milhões, Reddit 430 milhões, Spotify com 365 milhões e Discord com 150 milhões de usuários ativos, né, mensais. Então, TikTok entrando na lista dos bilhões de usuários, né, atingindo 1 bilhão de usuários mensais. São os quatro principais, né, as 4 principais redes sociais no mundo, né, que vem atingindo participações ativas em relação a seus usuários. Agora nesse gráfico aqui é muito interessante, acho que vale a pena colocar um ponto de atenção aqui, né? Fizeram uma pesquisa, né? Fizeram um backtest, né? Simularam o impacto sobre as principais, né, relações com o mercado imobiliário chinês, né? A gente fala aqui do real estate chinês em relação às principais commodities, ou seja, qual que é o impacto, né, tanto do minério de ferro quanto outras commodities em relação à exposição da Evergrande, da crise da Evergrande. Realmente, se Evergrande tiver uma queda, né, realmente uma relação
pior ainda do de curto prazo, ou seja, essa relação, né, da crise imobiliária chinesa se agravar. A gente está falando de um mercado de 60 trilhões de dólares, ou seja, o maior mercado de real estate, o maior mercado imobiliário, né, do mundo, até muito mais do que os Estados Unidos. Então coloca uma grande lupa, né, uma grande tom de preocupação de curto prazo. E caso, né, tenha um impacto em relação a crise da Evergrande, quais são as principais commodities que vão sofrer tanto no curto, médio prazo, né? Então, o minério de ferro pode cair 43%, também temos o cobre 33%, o alumínio 24%, também o petróleo, né? Petróleo Brent, principalmente aqui que é a exposição à Petrobras, né? Pode cair 13%, e o mercado imobiliário chinês pode cair 20%. Então fizeram um backtest, né? Não significa que vai cair, né? Mas é um simulado, né? Um backtest, né? Que faz realmente qual que deve ser as principais commodities que deve ter um impacto referente a Evergrande, né? Ou seja, se realmente essa crise piorar, agravar, quais devem ser as principais commodities que podem sofrer. Então, primeiro, minério de ferro e cobre, que podem ter os principais impactos em relação à crise imobiliária chinesa, tá? E agora a gente vai passar para o próximo gráfico, é muito interessante. A gente coloca em perspectiva, quando a gente comenta que o minério de ferro pode ter a maior queda, né, seguida pelo cobre, caso, né, a crise da Evergrande realmente se agravar, quais são os países que são mais expostos, né, à oscilação do minério de ferro, né? Então a gente coloca aqui como o Brasil e a África do Sul, né? O Brasil que tem a maior exposição, né, quando a gente fala aqui tanto para cima principalmente quanto para baixo. Então a gente fala aqui em relação, né, ao índice, né, que pode aí, né, cair em relação ao preço, né, ou seja, se o minério de ferro cair ou subir 10%, qual que deve ser a correlação, né, qual que deve ser, né, a relação do índice, né, principalmente em relação ao minério de ferro com o Ibovespa aqui, né? Então a gente tem aqui em relação ao Brasil, a gente consegue entender, né, que essa queda pode atingir até mais que 3, 4%, chega até 4% em relação com uma queda do minério de ferro de 10%, ou seja, é uma queda muito expressiva do principal índice aqui no Brasil, que é o Ibovespa. Em seguida a gente tem aqui, né, a África do Sul, né, que pode chegar a cair um pouco mais de 2%, ali até próximo de 3%, né? Então isso a gente consegue entender claramente, né, caso o minério de ferro suba, né, a gente consegue entender aqui uma alta de 0,45, e caso o minério de ferro caia de 10%, a gente consegue entender claramente, né, que o Brasil, né, a gente tem aqui o índice, né, a gente consegue entender que o Ibovespa pode chegar a cair até mais que 3%. Então colocar um ponto de atenção aqui na oscilação no minério de ferro, que tem um principal impacto no Brasil e na África do Sul, que são os principais países emergentes, né? A gente tem aqui a Índia, né, que tem nenhum impacto no minério de ferro, o México, que tem baixíssimo impacto negativo, aí a gente tem Taiwan, que começa já a sofrer um pouco mais de 1% de queda, e também temos Coreia do Sul e África do Sul, né? Então que tem os maiores impactos. O Brasil liderando, né, os impactos negativos, né? Ou seja, quando o minério de ferro cai 10%, né, o índice, né, pode chegar a cair um pouco mais de 3% até mesmo 4%, né? Então isso é um principal impacto. Então a gente consegue entender, fazer todo esse funil, ou seja, se a China tiver um impacto negativo por lá no cenário, né, de real estate, quais são os principais commodities que vão sofrer, né? De novo, a gente vê aqui minério de ferro, cobre, né? Também a gente consegue ver também petróleo, e qual que é o principal commodity que vai cair por lá, né? Minério de ferro. Se minério de ferro cair aqui, qual que é a correlação com o Ibovespa? Muito grande, né? Então pode cair mais de 3, 4% o índice aqui. Lembrando que isso é uma pesquisa, né, um backtest, né, que também eles rodam, né, de acordo com a série histórica, né, dos principais índices, principais indicadores, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho, né, nesse gráfico é muito interessante, né, sobre em relação da taxa básica de juros, né, nos principais países no mundo, tá? Isso engloba tanto os Estados Unidos, né, quanto Turquia, Rússia e Brasil. Porque Turquia, Rússia e Brasil estão aí nos 3 primeiros lugares, né? Lembrando que Turquia está com uma taxa básica de juros, né, acima de 18%, né, e Rússia ali acima de 6%, em torno de 6,5%, e o Brasil, né, como todo mundo sabe, também logo atrás da Rússia, e depois vem o México, Índia, China, África do Sul e Coreia do Sul. Lembrando, né, esse bloco todo, né, corresponde a países emergentes, por isso que possui aí uma taxa básica de juros, né, possui um juros maior, né, de curto prazo, e por isso, né, que economias mais desenvolvidas possuem, né, não só juros, né, zero, né, e também ou como juros negativos. Então, a gente vê aqui como Estados Unidos, né, ficando juros entre 0 e 0,25, também a gente tem
como Reino Unido, Austrália, também Polônia, né? Também temos Japão, aí temos em juros negativos como Alemanha, França, Itália, Espanha e também Suíça, que são os juros negativos, né? Ou seja, são economias mais desenvolvidas, né? Então por isso que a gente consegue entender essa relação de juros, taxa básica de juros maior em relação a economias de mercados emergentes e também, por outro lado, a gente consegue ver economias desenvolvidas com uma taxa de juros, né, negativas, tá? Isso não é uma grande surpresa por aqui. Agora a gente vai entender aqui em relação a esse gráfico, né, quando a gente fala aqui de retornos year to date do Morgan Stanley, né, são os principais indicadores, né, que englobam, né, o índice, né, os principais indicadores do Morgan Stanley. Então, MSCI Índia, né, ou seja, em dólar, né, ou seja, o índice do Morgan Stanley, né, da Índia em relação ao todo o seu aos seus indicadores, os seus papéis relacionados à Índia estão subindo 28% nesse ano, commodities subindo 27%. Lembrando que até mesmo o gráfico, né, do Goldman Sachs, né, de commodities também vem subindo, né, muito forte, vem subindo mais de 53%, até comentei ontem, não está englobado aqui, que a gente está falando aqui principalmente, né, dos papéis, né, relacionados ao Morgan Stanley, né, o índice do Morgan Stanley, MSCI. A gente tem S&P Growth crescendo 21%, o S&P Momentum, né, crescendo 19%, assim como o próprio S&P que cresce 19%. Aí nós temos aqui Russell 2000, né, as small caps, né, dos Estados Unidos crescendo 14%, e aonde o Brasil está, né? Então, a gente pesquisar aqui MSCI Brasil, despontando aqui quedas, né? A gente está falando que MSCI Brasil em dólar, né, caindo 11% e MSCI China caindo 17%. E isso traz principalmente, né, uma queda do MSCI Emerging Markets, não só pelo Brasil, o Brasil tem uma participação muito pequena, mas sim impulsionado pela China, que registra uma queda de 17% em dólar nesse índice. Lembrando que o MSCI Emerging Markets cai 1% quando a gente compara aqui também em dólar, tá? Então, esse gráfico é muito interessante para a gente entender, né, que os principais países emergentes que estão aí despontando para frente, né, é o MSCI Índia, né, a Índia despontando aí muito forte. Bom, agora nesse gráfico aqui a gente vai falar um pouquinho, né, ontem eu trouxe um gráfico também muito semelhante a esse, né, que traz tinha uma linha até adicional que falava das empresas, né, não só de tecnologia, de telecom, mídia e com a Amazon. Esse gráfico é um pouquinho diferente, eu vou falar das ações globais, né, ou seja, as ações do mundo todo, e também esse basket, né, de ações do mundo todo e um basket de ações do mundo todo, mas somente de ações de tecnologia, né, ou seja, tiram todas as ações que não são correlacionadas à tecnologia. Então essa linha clara aqui, essa linha azul, são ações globais de tecnologia. Então a gente consegue entender uma correlação muito grande, né, ao longo dos últimos anos. Esse gráfico é desde 1985, né, esse gráfico, né, do JP Morgan, né, que retrata que em 2003 nós conseguimos ver uma queda, principalmente depois dos anos 2000, né, uma queda muito forte de tecnologia, mas o próprio mundo, né, andando junto, né, com as ações de tech. E agora a gente consegue também entender, né, que as ações, né, depois de 2020, 2021, né, uma recuperação em V, ambos, né, os gráficos, né, ou seja, tanto na linha de tecnologia quanto na linha das ações do mundo todo, mas lembrando que os retornos, né, de ações de tecnologia estão muito superiores, ou seja, já, né, descorrelacionados, como o mercado diz, né, abriu uma boca de jacaré aqui, ou seja, abriu uma grande diferença entre os dois principais indicadores. A pergunta fica se realmente até quando, né, essa diferença de ações de tecnologia do mundo todo vão andar mais para cima, ou se realmente vai ter uma correção e o mundo, né, ou seja, vai conseguir alcançar, né, as ações globais, vão conseguir alcançar as ações globais também de tecnologia. Uma das principais explicações de curto prazo, inclusive, que nós estamos vendo hoje, né, que realmente tem uma preocupação com a inflação, ou seja, as commodities vêm subindo muito forte. E qual é a relação das commodities com as ações de tecnologia? Se as commodities estão subindo muito forte, pressionam até mesmo o Banco Central americano a subir a taxa básica de juros antes do planejado, e com isso, né, o título de tesouro de 10 anos sobe e isso enfraquece as ações de tecnologia, à medida que as ações de tecnologia são muito, né, de capital intensivo, ou seja, elas precisam muito de capital emprestado para elas continuarem suas atividades. E se realmente o empréstimo está mais caro, né, se o juros está mais caro, se o título sobe, e a empresa vale menos, né, as companhias de tecnologia elas vão valendo menos no mercado, e isso também impulsiona para baixo, como a gente está vendo hoje, principalmente no índice Nasdaq. Tá? Então esse é um fator de curto prazo, né, depende de diversas variáveis, mas as commodities também é uma preocupação em relação à inflação com as empresas de tecnologia que são de capital intensivo. Continuando falando de ações de tecnologia, né, a gente fala aqui em relação, né, às ações, né, ou seja, o valor de mercado das principais companhias, né, em relação aos seus setores, desde 2015 até 2020, né, ou seja, quais são as maiores companhias
lá. Então a gente tem um mercado de 6,5 trilhões de dólares, né? Ou seja, que colabora principalmente com a Apple. Só a Apple está em torno de 2,5 trilhões de dólares. Microsoft e Alphabet, né, que é da Google, também despontando. Também temos a própria Amazon junto com a Alibaba, né, corresponde ali a 4,1 trilhões de dólares. E também em relação a comunicações e mídia, né, tanto a Tencent, né, da China, e também o Facebook, né, também dos Estados Unidos, com 2,3 trilhões de dólares. Também temos outras companhias com menor representatividade, como o Healthcare, né, setor de financials, industrials, materiais, energias e utilities, tá? Lembrando que a gente consegue entender que tecnologia foi um dos setores que mais cresceram, né, na economia ao longo dos últimos 5 anos, né, 2015 a 2020, tá? Então isso que a gente consegue entender, as principais companhias até mesmo ganhando, né, em relação a market share e também, claro, né, como a gente diz aqui nessa principal tabela, em relação às principais companhias que tiveram ganhos aí de capitalização de mercado. Então a Apple liderando, né, a companhia mais valiosa do mundo, 2,5 trilhões de dólares, tá? Agora nesse gráfico aqui é muito interessante, né? A gente sempre retrata aqui, né, em relação ao gráfico do Goldman Sachs, né, que ele sempre traz ali em relação aos 46 principais países do mundo em relação não só ao lockdown, né? Esse gráfico aqui chama aqui Lockdown Index, ou seja, o índice de lockdown, ou seja, o índice de restrições, que indica tanto flexibilização à medida que esse gráfico ele aponta queda, ou restrições à medida que esse gráfico aponta uma alta. Então, desde o ano passado, janeiro de 2020, né, a gente conseguiu ver uma alta muito forte, ou seja, os países entrando em lockdown. Agora, muito pelo contrário, né, desde janeiro de 2021 para cá, nós conseguimos observar uma queda, né, gradativa, e até mesmo, né, a China, que teve ali uma alta muito forte, né, quando a gente fala aqui de julho até agosto, agora observando uma queda vertiginosa, já devolvendo as últimas altas, à medida que essa alta aqui de curto prazo que conseguimos observar foi, né, devido à variante Delta. E agora as principais companhias que estão nesse gráfico, como, né, a Europa, a América Latina, o mundo como um todo, né, também temos a América do Norte e a China também, que são os principais países, ou seja, todas essas economias, né, todos os principais países, regiões do mundo apontando, né, um dado positivo, ou seja, mais flexibilizações, reduções de lockdown, restrições, né, redução de restrições no mundo todo, tá? Então esses principais gráficos aqui que a gente retrata em relação ao otimismo, né, global, flexibilizações, até mesmo valorizações das ações que a gente fala em relação à abertura econômica. Então esse gráfico em relação aos casos, né, diários dos últimos 7 dias, tá? Então plotados nesse gráfico muito interessante. Nesse último gráfico, para a gente retratar aqui em relação, né, ao PMI de manufatura, né? Então, para quem não conhece o PMI é o que mede a temperatura das economias no setor de manufatura, né? Tem um PMI de serviço, tem um PMI de manufatura e tem o PMI composto, que é a junção, né, dos dois PMIs. PMI ele tem um indicador, né, de 50 pontos, então se ele ficar abaixo de 50, ele tem um indicativo de retração econômica, e acima de 50 tem um indicativo de expansão econômica. E nesse gráfico nós retratamos aqui nessa linha vermelha como a China, que já entrou no patamar negativo, teve uma recuperação ali antes da pandemia, né, antes de 2019 para 2020, tinha uma queda muito forte, voltou a subir muito forte, chegou ali até mesmo no meio de 2020, próximo a 2021, num máximo histórico, ali próximo de 55 pontos, agora ficando abaixo de 50 pontos. Né? E o Japão, por si só, também apontou, né, uma recuperação em V na pandemia, mas agora ficando ali próximo a 50 pontos. Então, lembrando aqui, os principais países como a União Europeia e também Estados Unidos, quando a gente observar esse espectro de curto prazo aqui, né, ou seja, a gente vai ver aqui um downgrade, né, de curto prazo, ou seja, as economias tendo uma deceleração, ou seja, apontando queda, né, do PMI de manufatura em todas as suas regiões, e isso, ao mesmo tempo, a gente consegue entender que as economias podem decelerar, à medida que, se a gente está falando de China, que colabora, como eu disse ontem, né, 1/3 do crescimento global, o próprio Estados Unidos, União Europeia e Japão são as principais economias do mundo. Se a gente está observando que o PMI de manufatura está caindo, essas 4 principais companhias do curto prazo, tudo indica que o crescimento econômico mundial de curto prazo também está diminuindo. Então, essa é a correlação que a gente consegue entender, o mundo crescendo menos, né, do que o esperado no curto prazo e também, né, diminuindo, né, a aceleração de crescimento econômico, e que ao mesmo tempo pode ser até um bom indicativo referente à inflação. Não o que a gente está vendo hoje em relação às commodities, mas isso que a gente consegue entender em relação à manufatura. Então o mundo crescendo menos, e uma das explicações em relação à manufatura, que é medido pelo PMI. Tá bom? Então esses são os principais gráficos que a gente retrata aqui, Daniel e Hanna, no BMC Stock, claro, né, para trazer para você, investidor, a melhor tomada de decisão nos seus investimentos. Pois é, a gente viu aí então os gráficos com o Alex André. A gente aproveita então para dar uma olhada no Ibovespa e no nosso mapa de calor da Profit Pro da Nelogica.
para a gente ver como é que está a situação. O Ibovespa perdeu os 111 mil pontos, renovando mais uma vez os 110 mil, agora 110.870 pontos. O índice agora está caindo 2,39%. Com isso, a gente vê, é claro, o nosso mapa ficando bem vermelho. Mais uma vez, a gente consegue ver que Uzi Minas caindo 5,64%, Cyrela caindo 5,11%, figurando aqui entre os setores varejistas, Grupo Soma com queda de 4,32% e Lame 4 Lojas Americanas com recuo de 4,13%, assim como Magalu caindo 4,53%. Lojas Renner também caindo quase 4%. A gente vê aqui todos os setores no vermelho, bancos também caindo bastante, Itaú com recuo de 0,69%. E quem mais está caindo aqui? O setor de varejo, né? CVC com recuo de 4% no momento e Vale caindo 3,41%. Quem está subindo agora é BRF, figurando entre as altas, subindo 1,3%, seguida por Petri 4 com alta de 0,41%. Vamos dar uma olhada como é que está o dólar nesse momento. Vamos atualizar aqui para a gente trazer a informação. Dólar subindo 0,79% a R$ 5,43. A comercialização da moeda americana, deixa eu dar uma olhada como é que estão as bolsas americanas nesse momento. Dow Jones caindo 1,64%, S&P 500 recuando 2,8% e Nasdaq também com queda forte, queda de 2,76%. Já o barril do petróleo Brent caindo agora 0,91%, sendo comercializado a $77 o barril, e o petróleo WTI caindo também 0,85%, sendo comercializado a $74 o barril também. Seguindo aqui com mais informações, a Companhia de Alimentos BRF foi habilitada por Singapura para exportar miúdos de suínos a partir das unidades de Campos Novos, em Santa Catarina, e em Toledo, no Paraná. O país, que é o quarto maior comprador de carne suína do Brasil, é um dos principais destinos de produtos da BRF na Ásia, junto com a China, Japão, Vietnã e também a Coreia do Sul. Em nota, Luiz Tavares, gerente executivo de Relações Institucionais da BRF, afirmou que as habilitações das unidades são um passo estratégico importante que permitirão diversificar o portfólio de produtos exportados do grupo, ressaltando ainda que o consumo de proteína animal em Singapura e demais mercados do Sudeste Asiático tem crescido em ritmo forte. A BRF destacou ainda que a planta de Campos Novos conta com o maior número de habilitações para a venda de produtos suínos da companhia. Dani. É isso aí. E fundos geridos pela Constellation Investimentos passam a deter 5,6% do capital da Alpargatas. E a Sami Facuri volta novamente aqui com a gente para dar mais detalhes. Fala, Sami. Oi de novo, Daniel. Então, a Alpargatas informou nessa manhã o recebimento de correspondência da Constellation Investimentos, dando conta de que o fundo gerido pela empresa passaram a deter 15 milhões de ações preferenciais da Alpargatas, o que corresponde a aproximadamente 5,26% do capital social da empresa emitido pela companhia nesta espécie de ações, bem como instrumentos financeiros derivativos. Daniel? Obrigado, Sami, pela participação aqui no BMC Stock. Eu tenho duas informações antes de passar para a Hanna, que o Ministério da Agricultura informou hoje que solicitou uma reunião técnica com a China para discutir o embargo à exportação de carne bovina, mas que não conseguiu uma data para esse encontro. Autoridades chinesas disseram à pasta que estão analisando as informações enviadas referentes aos 2 casos atípicos do mal da vaca louca registrados em Minas Gerais e também em Mato Grosso. Por causa desses casos, no dia 4 de setembro, o Ministério anunciou a suspensão voluntária das exportações brasileiras de carne bovina à China, conforme previsto em acordo bilateral entre os países. Mas, mesmo após a confirmação de que se trataram de casos atípicos que não representam risco sanitário, o embargo permanece.
A Organização Mundial de Saúde Animal também deu parecer favorável à quebra da barreira. O governo brasileiro reforça que o protocolo sanitário bilateral com a China precisa ser revisado. O governo brasileiro afirma ainda que não é possível determinar quando os embarques serão retomados, pois a decisão cabe aos chineses. No documento diz o seguinte: temos acompanhado de perto e com preocupação a situação dos frigoríficos. A China é o destino de cerca de 60% das exportações de carne bovina do Brasil. E ainda tenho mais uma informação que, ainda falando da China, que Pequim se esforça para reduzir o consumo de energia e de emissões de carbono, que, combinados com um salto nos preços do carvão, causam cortes aí no fornecimento de eletricidade em muitos centros de manufatura. Esses cortes de energia ameaçam ainda mais a oferta global de semicondutores e de outros bens vitais. Ao longo da última semana, autoridades locais forçaram fábricas de 2 províncias da China a reduzir os turnos de operação ou fechar temporariamente numa tentativa de reduzir o consumo de energia elétrica. Em outras áreas, fábricas estão reduzindo produção porque o carvão encareceu muito, problema agravado aí com a decisão do país de proibir importações da Austrália. Eu volto agora contigo, Hannah. Pois é, Daniel, e a empresa Desktop, por meio da controlada Startnet, comprou a provedora de internet LPNet e o valor da transação não foi revelado. Mas o movimento marca a 3ª aquisição da empresa após o IPO feito no mês de julho. Os detalhes você acompanha agora na reportagem. Em documento divulgado ao mercado, a Desktop afirma que está focada em adquirir empresas localizadas em áreas geográficas que ficam próximas à operação atual da companhia e que possuam forte dominância em seu mercado de atuação, com potencial para continuar o crescimento pós-transação de forma orgânica. A LPNet, que atua em mais de 40 municípios e possui cerca de 127 mil acessos, é um dos maiores provedores de serviços de internet banda larga com tecnologia de fibra ótica em São Paulo, que para a Desktop a aquisição reforça sua presença no interior do estado. A empresa passará a atuar em mais de 100 municípios, atendendo uma população de mais de 9 milhões de habitantes em mais de 3 milhões de domicílios. Essa é a 3ª aquisição da Desktop depois de sua oferta pública inicial de ações no mês de julho. A Startnet foi a primeira empresa comprada pela companhia, custando aproximadamente 51 milhões e meio de reais. Em agosto, a companhia anunciou a aquisição da NET Barretos. A conclusão da transação está sujeita a determinadas condições usuais da operação. E a Eneva, ela avança para diversificar as operações no restante do país. A companhia ela anunciou a assinatura de um acordo de exclusividade com o grupo Vale Azul Participações para a formação de uma joint venture para desenvolver e operar o projeto do terminal portuário de Macaé, no Rio de Janeiro. O projeto integrado de gás natural inclui um terminal de granel líquido e um terminal de apoio marítimo, além de um terminal de gás natural liquefeito, GNL, com capacidade para 21 milhões de metros cúbicos por dia e um terminal para manuseio de operações de petróleo bruto. O empreendimento também prevê a construção de uma unidade de processamento de gás natural que não faz parte dessa transação. O GVA desenvolveu e obteve a licença ambiental prévia para o empreendimento de infraestrutura e logística. O avanço do projeto vai marcar a entrada da Eneva no Sudeste. Até então, a companhia desenvolveu projetos de geração de energia elétrica integrada à produção de gás natural no Norte e Nordeste. Ainda de acordo com a empresa, o projeto em Macaé está alinhado à estratégia de diversificar geograficamente as operações com o desenvolvimento de um hub de gás no Sudeste, com térmicas, infraestruturas associadas e suprimento de GNL por meio do terminal de regaseificação. Caso seja concretizada, a joint venture terá a participação de 65% da Eneva, que vai ser o acionista controlador, e de 35% do GVA. A concretização está condicionada à realização de estudos técnicos e à avaliação da viabilidade financeira.
Hanna, 1h59 para a gente já se encaminhar aí para o fim do BMC Stock. Temos mapa do calor. Pois é, vamos dar uma última olhadinha aqui pelo BMC Stock, saber como é que está o índice brasileiro, caindo agora 2,43% aos 110.822 pontos. Lembrando que o índice abriu aos 113.584 pontos, chegou a renovar mínima de 110.753 pontos e agora segue caindo aos 110.822 pontos. Já no nosso mapa de calor, tudo no vermelho, setor de varejo, siderurgia, construção também, tudo no vermelho aqui. Ó, mais uma vez repetindo aqui, os Minas caindo 5,64%, CSN caindo 4,60% também, Bradespar caindo 3,61%, já no setor de varejo, Grupo Soma caindo 4,32%, Lame 4, Lojas Americanas caindo 4,13% também, assim como Magalu, Magazine Luiza com recuo de 4,5% e Lojas Renner também perdendo valorização aí de 3,65%. A gente segue acompanhando aqui, né, BRF também. Vou até dar uma atualizada aqui no nosso mapa de calor do Profit Pro da Nelógica para a gente despedir, dando uma atualizada. Aqui no momento, BRF, a gente vê subindo aqui com ligeira alta de 1,0. Né? Tá tão no cantinho, assim, né? Tá tão pequenininho, parece que tem mais, né, pro lado, mas não tem não, gente. São realmente só as únicas empresas que estão subindo até esse momento, né? Até agora, às 2 horas da tarde. BRF subindo pouco mais de 1%, Petri 4 subindo 0,41%. E Bradesco subindo 0,38%. E é claro que o pessoal que está nos acompanhando vai acompanhando também o desenrolar do pregão de hoje durante toda a nossa programação, né, Dani? É isso aí, Hanna. Então, para encerrar, vamos dar o nosso tchau aqui e também o nosso boa tarde para quem está chegando para o BMC Market, porque tem aqui, olha, o Luiz Henrique mandando o seu oi, o David Perillo também, Rafael Correia fazendo piada aqui, o Felipe Nicário, também o Capo, também tem o Antônio Alves, que mais? Ricardo, Pedro Souto, João Guzmão, Rui das Neves, dando aquele Alex Rocha, maluco. Rui das Neves sempre presente, tá? Fã do Alex aqui, né? E aqui, olha só, Rui das Neves, olha só a mensagem já pro Felipe aqui, Rui das Neves, tamo junto, Felipe. O Felipe aqui, tamo junto, Felipe. Tá expulsando a gente, MPK né, juntos, né, Felipão da Mata. Estão te expulsando, viu, Hanna? Vou pegar no computador agora, vou embora. Não, mentira, gente. Vai rolar uma despedida normal. Amanhã, então, a gente tá de volta. Nosso BMC Stock, né, Dani? Com mais informação, sempre trazendo muita informação aí de tudo que está acontecendo em tempo real no mercado financeiro, 12:30, né? É isso aí, 12:30 a gente está de volta. Lembrando que tem BMC Business também às 5h15 da tarde. Hanna, muito obrigado. A gente se vê amanhã. Pois é, Dani, até amanhã. Um ótimo BMC Market, então, para você, para o Felipe e para todo mundo que acompanha a nossa programação.